Fala aí, família! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vagabundo Sem Ideia. Muito prazer, me chamo Pedro e estamos de volta para mais um videozinho aqui de Cartola FC na rodada. Última rodada foi maravilhosa para muita gente, né? Muita gente saiu muito bem na última rodada, né? E nós tivemos uma mudança aí que foi crucial no time, que eu até comentei no vídeo, mas acabei fazendo depois, né? Que foi a saída do Rafael Veiga, né, que não foi jogar, a gente tinha informação ali, né, recebeu no dia, né, como eu falei, ficar assim ligados aí nas informações. A gente pôs o Estevão, botou o capitão no Estevão e, graças a Deus, deu tudo certo, deu muito bom. E agora, nova rodada, novas oportunidades e loucuras, beleza? Então é isso, sejam todos muito bem-vindos. Se for novo, não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar todos os vídeos semanalmente. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e, claro, deixe seu comentário como é que você foi na rodada aí, né? Não montei time dessa vez, vai ser tudo aqui no grau com vocês, né? Eu sempre costumo montar um time aqui, já vim falando por que eu escolhi tal coisa. Aqui tá o time, como a gente foi para a última rodada, graças a esse time aí. E isso que a gente teve um Michel Araújo, né, que entrou aqui no time no lugar do De La Cruz, que não foi para jogo, que ficou no time, tá? O resto do time basicamente foi quase o mesmo, e eu tirei o Luceiro, botei o Pikachu, né, e aí inverti, botando o Estevão. Vamos lá, rodadinha do Cartola, não tá tão fácil escalar, até por conta de Campeonato Brasileiro aí, Copa do Brasil, essas paradas. Alguns clubes podem poupar, né? Dar uma passadinha aqui no Joga 10. Hoje não tem muito porque eu ficar procurando muita notícia, porque os times que estão na Copa do Brasil provavelmente vão poupar. É bem difícil que eles não poupem, salvo engano alguns, tipo Bahia ou Flamengo, né, e Corinthians, apesar que Corinthians foi reserva, e Juventude, os demais devem poupar. O São Paulo deve poupar com o Fluminense, o Galo deve poupar, ou pelo menos vir misto, né, esses times devem vir. Eu não acredito que eles venham, assim, 100% de forças, tá ligado? Não vejo isso. Até porque eles querem tentar fazer a tríplice coroa também, ou ganhar, né, a Copa do Brasil junto, que dá muito dinheiro. Então, é uma rodada que, assim, tem uma certeza, ó. Por exemplo, o Atlético Mineiro, que tudo indica, vem titular pra cacete, né? Assim, isso aqui é o indicativo que ele vem titular, né? Mas eu não sei se eu acredito tanto, ainda mais com o Galo que poupa tanto para focar em Copa. Então, assim, eu tenho um pé atrás, tá ligado? O Flamengo veio todo desmantelado, o Corinthians vem titular, né? Poupou quase todo mundo. O Palmeiras tem a dúvida do Rafael Veiga, não confio no Cartola que botou o Veiga certo, né? Há essa dúvida. Os tricolores se enfrentando, parece que o São Paulo não vai poupar, hein? Isso aqui é novidade pra mim, hein? Esse São Paulo não poupando contra o Fluminense. É meio estranho, né? Uma rodada que, ao que tudo indicava durante a semana, todo mundo ia poupar. Agora parece que simplesmente ninguém quer mais poupar, né? Eu nunca vou entender, né? Mas, ao que o Cartola indica, né? Cartola não, né? Joga 10 indica, nós não teremos os times poupando, né? Todo mundo vindo com o que tiver de melhor. Com exceção do Flamengo, não tem ninguém de melhor, porque todo mundo ferrado. Mas assim, é interessante esse jogo. Esse jogo titular bota esse Thiago Silva aqui em risco, então, né? É interessante ficar de olho. Mas enfim, vamos lá. Começando pelo gol, umas opções de goleiro para a rodada. Cássio, primeira opção, tem que indicar. Cruzeiro recebe o Atlético Goianiense. O Cruzeiro não vive boa fase. Na verdade, muitos clubes do Brasil não estão vendo uma fase excepcional, né? Eu digo-se de passagem, tirando Fortaleza e Botafogo. Então, assim, o Atlético Goianiense não é um time que costuma ser muito perigoso para tirar esse G, mas tem que ficar ligado, né? Porque, tipo assim, o Cruzeiro tem dado uns moles defensivos bestas, pode levar gol esse jogo, tá? Obviamente a defesa que a galera vai mais focar, o time que a galera vai mais focar, mas não me surpreenderia levar um gol, tá? O jogo vai ser 11 da manhã, Mineirão, então assim, e o Cruzeiro depois da partida que fez contra o Inter, perdeu pênalti e tudo mais, vai ter que ir para ganhar aqui do Atlético Goianiense, que é o último colocado do campeonato.
Fábio, recebendo aí o São Paulo. Esse São Paulo titular, o SG do Fluminense, agora que não tem mais o André, né, que foi vendido, é difícil. Porque eu não sei dizer se esse Bernal ele vai cumprir bem a função de primeiro volante. Então vai ser um jogo difícil pro Fluminense aí. Mas pode segurar esse G, quem sabe. John, né, recebendo aí o Fortaleza, sempre um goleiro muito bom. Hugo Souza Neneca contra o Flamengo, inclusive me agrada. Cleiton recebendo o Bahia que nunca ganhou do Bragantino lá em Bragança, e o Bragantino numa fase horrorosa, precisa vencer de qualquer jeito. Então, Cleiton deve ser exigido, mas eu não gosto de zagueiros do Bragantino, porque isso sempre leva gol. E, por fim, o Gabriel, goleiro do Juventude. Para mim, o Inter tem um problema de ataque grave, e o Juventude dentro do Jacone é sempre muito chato. Então, o Gabriel, ele pode entregar algo mesmo se o Juventude levar gol. Eu acredito que ele possa ir bem. Bem, para a rodada, eu vou estar fazendo uma aposta meio louca, indo contra o meu time, porque, tipo assim, o Flamengo é um time que dificilmente fica sem marcar. Mas, devido à zaga horrorosa, o Hugo Souza também não fica sem defender, né? Esse é o ponto da questão. Meu ponto é a volta do Pedro, né? O Pedro vai estar de volta, é um cara que muda esse time do Flamengo. Só que se for o Flamengo jogar igual jogou contra o Botafogo, mesmo sendo um Corinthians que não vive uma boa fase, o Flamengo pode se ferrar. Então tem essa questão, né? Então eu tô pensando ainda se eu vou com o Hugo fazer essa aposta. Por isso que, a princípio, a minha aposta, ela vai ser mais ousadia e alegria. E eu vou vir para um Gabriel, né? Goleiros não são o forte, né? Tipo, você sempre busca um goleiro pelo SG e tudo mais. Porém, dessa vez eu vou buscar um goleiro para defesas. Eu acho que o Gabriel vai ser exigido, o Juventude constantemente é exigido dentro de casa do goleiro. E o Gabriel é um goleiro que costuma defender bem. O Inter é um time que costuma exigir até que conscientemente bem os seus goleiros. Então, vou pôr o Gabriel como uma aposta. Laterais, o William, né? Muito forte para a rodada, melhor lateral para a rodada, escalar e deixar. É um cara que vai te entregar pontuação, mesmo parecendo que não. Ele vai ter uma média mandante de 10, já tem 4 gols e 3 assistências. Então, o William aí em cima do Atlético Goianiense. O básico aqui é meter a dobra com o Marlon, né? Não gosto tanto do Marlon, acho que o Marlon já foi melhor do que ele é, né? Atualmente, não sei se é a melhor opção que temos, mas o Marlon é muito bom, né? Ainda assim, para a rodada. Reinaldo também me agrada. Eu sei que o SG é complicado, porque o Grêmio dificilmente segura SG. Porém, esse jogo é a volta do Grêmio à sua arena, né? É a volta do Grêmio para a arena, é a volta do Grêmio a jogar no Rio Grande do Sul, né? Tava jogando, quer dizer, chegou a jogar no Jacone, mas estava jogando em Curitiba, né? Se eu não estou enganado. Então, assim, é a volta do Grêmio para sua casa. Então, a princípio, eu vou pôr o Reinaldo. Tem o fator de que ele tem o pênalti, né? O Reinaldo tem o pênalti. É um cara muito ofensivo, né? Eu não sei se roubada de bola vai ser o forte até pela formação do Galo. Mas eu gosto muito do Reinaldo pela ofensividade, pela possibilidade de segurar sim o SG contra o Galo. Até porque a gente não sabe que Galo é esse, vai realmente todo titular ou não. E pelo fator da volta à arena, o que dá um gás a mais ao Grêmio. Pelo menos eu acredito que eles vão dar um gás maior para ganhar essa partida. Tá bom? Outras opções, a gente tem o Marlon, como eu já falei, alternativa e provavelmente o que a maioria vai estar fazendo. Lateral tá meio complexo. Samuel Xavier pode funcionar. Opa, botei no pitão sem querer. O Samuel Xavier pode funcionar, só que a valorização dele não tá tão interessante. João Lucas, eu gosto de João Lucas, tá? É um lateral que aparece bem com suas médias básicas, é um cara bom pra rodada, pode funcionar o João Lucas.
E o Cuiabano, se jogar, né? Ele é dúvida ainda. Mas caso jogue, o Cuiabano é muito forte para a rodada, mesmo sabendo que o Fortaleza deve fazer um golzinho. Na zaga, o padrão seria pôr esse Thiago Silva aqui. Só que é um jogo difícil, né? O Thiago, ele tem já 6 jogos, né? Pelo Fluminense. E em todos os 6 jogos ele segura essa praga desse SG. Né? E por isso que ele tem tão bem. Sem o SG, você vê que é um cara que vai pontuar ali na sua casa de um pouco, 0,80 e tal. Esse jogo é um jogo muito pau a pau, na minha opinião. Para mim, ambas marcam fácil. Por isso é difícil saber o que esperar desse Fluminense, se o Thiago Silva vai bem na rodada caso perca o SG. A desvalorização nem é o problema. A questão mesmo é perder o SG. Né? Léo Ortiz, como volante, eu gosto. Tá? Acho que rende muito como volante. O meio campo do Corinthians costuma perder bastante a bola. Não vai ter SG. Eu acho dificilmente o Flamengo vai ter SG. Mas, pelo menos, uns desarmes e tudo mais, o Léo Ortiz deve garantir. E se caso fique um 0-0, o que eu acho extremamente difícil, o Léo Ortiz pode se sair muito bem nessa situação. Bastos, que me agrada muito para a rodada, né? Caso eu não vá de Thiago Silva, eu devo ir de Bastos, que é um zagueiro que garante seus pontos, mesmo se perder o SG. É um cara muito forte de bola aérea. Então, gosto do Bastos. Briga, aqui é um jogão, né? Assim, é o jogo do líder contra o vice-líder. O Botafogo precisa ganhar para passar o Fortaleza. O Fortaleza precisa ganhar para manter a liderança. Para mim é um jogo muito pau a pau. O Botafogo tem tido falhas defensivas bestas nos últimos jogos. Então, tipo assim, SG essa rodada tá complexo. Zé Ivaldo vai ser a nossa opção. É um cara que eu acho que ainda tá devendo, principalmente no Cartola. Não é um cara consistente, assim, não é um cara que, dá muito desarme, ou então faz gol, faz alguma coisa, tá devendo. Mas é bastante ofensivo, eu gosto da bola aérea dele, então vamos dizer Ivaldo. Para fechar essa zaga, a questão que fica é esse Thiago Silva. Como o São Paulo, né, não deve vir reserva, eu acho que o São Paulo tem muita força. Tá? O São Paulo tem muita força, mesmo fora de casa. É um time chatíssimo, né? E para mim é um jogo muito difícil. Eu, a princípio, vou pôr o Bastos, tá? Do Botafogo. Eu gosto do SG do Botafogo. Não é SG nada fácil, na verdade, não tem SG fácil na rodada. Porém, eu confio mais que o Bastos possa me entregar uma pontuação maior perdendo SG do que o Thiago Silva, tá? Pode ter que o Thiago Silva faça gol, jogue muito, tá ligado? Eu concordo. Mas eu acho que o Bastos pode me entregar mais na rodada. Técnico, para mim o jogo é difícil, só que é em jogo difícil que a parada fica louca, e por isso eu vou de Arthur Jorge, tá? Técnico aí do Botafogo. É uma rodada difícil para ele, mas joga em casa, o Botafogo tem que ganhar. Então, e teve a semana inteira ali para treinar, assim como Fortaleza. Arthur Jorge. Abel Ferreira é forte. O Atlético Paranaense fez uma fase ruim, né? O Mano também, para quem acredita no Fluminense em casa. O Renato Gaúcho e, obviamente, o Seabra. O problema, a única coisa que eu não devo botar o Seabra é o fator que esse Cruzeiro é inconsistente que nem um cacete, tá? Mas o Seabra, ele é um cara que costuma entregar, entendeu? Eu não acho que o Cruzeiro não vence essa partidas que vence até que tranquilo, só que é para ficar de olho nesse Cruzeiro, tá? Então fiquem atentos. Fiquem atentos, pelo menos. Meio de campo. O Arias, para mim, ele já deixa de ser uma unanimidade pelo fator que o São Paulo tem no titular. O Arias não é um cara que costuma jogar bem contra o São Paulo, em específico. Porém, o Arias é um cara que costuma jogar bem em jogos grandes. Esse é o outro ponto. São 2 pontos distintos, né? O Arias, ele é um cara que ele é capaz de fazer várias rodadas fazendo nada
e quando ele marca gol e decide jogar, ele joga muito. Como foi o caso contra o Galo, né, que tirou 13,40. E como foi o caso aqui, que eu não lembro contra quem que foi, acho que foi clássico, eu não lembro, mas que ele jogou muito. Ele tem pra mim o mesmo problema do Veiga. O Veiga, quando o jogo é grande, gosta de jogar. Quando é jogo fraco, parece que não tem vontade, né? Mas assim, devido à rodada, pelo fator casa, por ser o cara que manda no time, joga o jogo todo, bate pênalti, é escalar o Ares e mesmo que ele vá mal, vambora. Matheus Pereira unânime, né, na rodada. Inclusive, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu não sei se o Matheus Pereira ele é o capitão mais escalado da rodada, né? Eu sei que provavelmente ele é o cara mais escalado da rodada, creio eu. Se bem que você vê com uma rodada que, tipo, tá meio complexo. Não, o Matheus Pereira é o segundo capitão da rodada, né? O Estevão é o primeiro. É aquela coisa, né? O Veiga eu não vou escalar porque, enfim, eu não confio no Veiga. Mas eu vou escalar uma outra pessoa que seja surpresa. Então, o Matheus Pereira aí, né, no time. Eu vou pôr ele de capitão, tá? Não vive boa fase, não vive. Mas acho que esse é o jogo pra esse cara jogar muito, entendeu? Tipo assim, tem um jogo pro Matheus Pereira jogar pra cacete, é esse, entendeu? Em casa, contra o Lanterna. Então, realmente Matheus Pereira é capitão. Outras opções de meio campo, Monsalve. Esse maluco joga muita bola. Joga muita bola para scout básico. Um cara que sempre tá garantindo os pontos. Então, é uma boa o Monsalve. Vila Sante contra o Galo também me agrada. Um cara que costumei bem. Almada pode dar bom. O Garro e o Jadson, para garantia de pontos, podem dar muito bom. Ainda mais o Garro contra um Flamengo inconsistente, defensivo. E o Jadson, que é um cara que sempre garante ponto, independente de onde jogue. E esse meio campo do Inter costuma perder bastante posse, tá? Cristaldo não vive uma boa fase. William Oliveira também não. Pochettino, para quem acredita no Fortaleza, é um jogo pau a pau. Jean Carlos do Juventude também me agrada, mas tome cuidado porque talvez o Nenê comece jogando, tá? O Cartola, tipo, fica nessa do Jean Carlos e tal. Só que eu não sei se é realmente o Jean Carlos que vai jogar, né? Não sei se o Nenê começou só que era a Copa do Brasil, ele tá suspenso agora, eu não sei. Vai ficar de olho. Matheus Henrique, né? Um bom meio campo, alternativa é o Matheus Pereira, para quem quiser investir. E o Gerson, Flamengo, para quem achar que o Flamengo é favorito. Mateuzinho contra o Cuiabá pode funcionar, tá? Porque o Cuiabá é um time que costuma tomar gol, esse jogo é pau a pau. Então, né, é um jogo difícil. O Wellington Rato, para quem apostar aí contra o São Paulo, assim como o Lucas Moura, são ótimos nomes do São Paulo, né? Hugo Moura e Matheus Carvalho pelo lado do Vasco também, enfrentando esse Vitória assim, Mateuzinho. É uma boa. E aqui para baixo, eu acho que não tem mais ninguém. Porém, a nossa última opção, ela está como dúvida, tá? Que eu vou pôr aqui, porque eu tenho praticamente quase certeza absoluta que ele vai jogar, que é o Richard Rios. Eu vou pôr o Richard Rios porque dessa vez eu não vou com o Estevão de verdade. Eu acho que é um jogo chato lá. Eu acho que é um jogo chato. O Atlético Paranaense está mordido. Então o Atlético Paranaense nem é mordido pelo Palmeiras, mas mordido num quesito que não vive uma boa fase. Então há uma grande chance desse Atlético Paranaense nem poupar, simplesmente botar todo mundo para jogo, porque não pode se dar o luxo de ficar perdendo toda hora. E precisa ganhar força e respaldo da torcida. E se perder em casa pro Palmeiras, o jogo contra o Vasco pode virar um problema, né? Então eu gosto do Richard Rios, independente do meio campo que ele enfrente, seja um reserva ou titular. O Atlético Paranaense tem uma tendência grande a perder posse, tá? No seu meio de campo. Então, e os volantes pelo lado que o Richard Rios joga, aquela direita, costumam roubar bastante bola. O Richard Rios é um cara que desarma bem e chega na frente, né? Então, assim, ele pode surpreender com gols. Por isso que eu vou fazer essa aposta no Richard Rios essa rodada. Ataque. Bright White é uma primeira aposta.
Eu sei que todo mundo vai olhar pro Hulk, ou não, na verdade o Hulk fora de casa costuma não olhar tanto. Mas eu gosto do Bright White pra rodada. Infelizmente a internet tá zoando. Porque é um cara que pega a defesa do Galo. O Galo é um time que, independente se vier titular ou reserva, gosta de tomar um gol. É um Grêmio dentro da sua casa, dentro da arena, entendeu? E o Bright White é o cara do Grêmio, né? O Diego Costa tá até de volta, mas é o Bright White, o cara ali do ataque. Ele provavelmente não vai ser substituído. Então, as jogadas vão ser pro cara. Ele deve buscar o seu gol dentro de casa. Então, gosto muito dele pra rodada, pra cima da defesa do Galo. Então, vamos de Bright White. Verratti e Estevão são uma ótima, tá? Pra quem estiver escalando-os, né? O Verratti aqui e o Estevão são uma boa. Eu não vou porque eu não acho que é a rodada pros dois. Eu acho que até pro Verratti é melhor do que pro Estevão. O Verratti tem um oponente mais acessível. Mas é um Vasco que acabou de jogar. Talvez o Verratti não jogue o jogo todo para ser poupado para poder jogar a Copa do Brasil. O Estevão não, é o dono desse time aí. Mesmo com o Veiga em campo, é um moleque que tá mandando no time. Já era muito scout. Só que eu tenho algumas prioridades a mais do que o Estevão na rodada. Luiz Henrique, né? É padrão da rodada. É o melhor atacante do Botafogo. O Igor Jesus até é mais matador do que o Luiz Henrique. Mas ter alguém ofensivo do Botafogo contra o Fortaleza eu acho interessante. Até mesmo você botar ambos, né? Lucero e Luiz Henrique pode funcionar, tá? Pra quem acredita nas ambas marcas. Soteldo é uma boa, né? Enfrentando o Galo. Luiz Araújo também vive uma ótima fase, é um cara que rende muito scout contra essa zaga do Corinthians que dá muito mole. Pode dar muito bom, assim como o Bruno Henrique e o Pedro. A questão é ver se o Pedro vai ser titular ou não, mas sendo titular, o Pedro é muito forte, tá? Inclusive, se o Pedro for titular, ele deve entrar na vaga do meu último atacante aqui, tá? Que eu vou pôr. Então, é um ponto que eu gosto muito do Pedro para a rodada. Acho ele bem forte. A questão é se ele vai ser titular ou não. Bruno Henrique, como eu falei. Breno Lopes, Savarino também bem alternativo. Mastriani, se jogar, é forte. A zaga do Palmeiras não é uma zaga que se dá para confiar tanto assim. Igor Jesus é um cara que tem pontuado bem, né? Tem deixado seus golzinhos e tal. Só que é sempre substituído pelo Tiquinho. Então, ficar atento a isso. Lautaro Dias, se jogar, né? Eu acho que deve jogar o Caio Jorge. O Caio Jorge também é uma boa. Isidro Pita também é uma boa, tá? Esse jogo para mim é jogo de ambas marcam e o Pita é muito forte. E aqui agora a gente vai vendo um cara assim, que é bem alternativo. Como eu disse, se o Pedro jogar, entra no lugar desse cara. Mas eu vou fazer essa aposta, que é o Eduardo Sacha. O Bragantino não vive uma boa fase. Não vive, é fato. Porém, o Bragantino nunca perdeu para o Bahia dentro de casa. O Bahia é um time inconsistente, né? A verdade tem que ser dita. O Bahia é um time bem consistente, tá ligado? É um time que dá mole, principalmente quando visitante. Não dá para saber se o Bahia vai poupar ou não vai poupar, né? O seu time. Eu não sei dizer, né? A princípio não deve, mas se poupar não me surpreende. Não me surpreende em nada se poupar. Porque ele deve querer focar na Copa do Brasil, né? Eliminar o Flamengo na Copa do Brasil talvez seja a prioridade, inclusive. Mas é um jogo... É um jogo complicado, né, de saber. O Bragantino não tem nada a perder, o Bragantino não tá em Copa do Brasil, não tá em nada, jogou no meio de semana, jogo atrasado contra o Criciúma, perdeu, então deve ir pra cima com tudo, tem que ganhar. O Bragantino tá numa posição ruim, já tá chegando na zona de rebaixamento, não vive boa fase, então se não quiser ser rebaixado, o Bragantino tem que ir pra cima do Bahia dentro de casa, e o Sacha é o cara para isso, é o centroavante do time, não deve ser substituído se for só lá por 70 e pouco, é um cara que tem o pênalti no time também, creio eu, se tiver pênalti, então Eduardo Sacha aí, tá? Como uma aposta. Lembrando, se o Pedro jogar, ele entra no lugar do Sacha. E se o Rios não jogar, o que tu vai fazer?
Se o Richard Rios não jogar, vai depender do Palmeiras, né? Eu queria botar esse meio campo do Palmeiras, só que eu não curto o Zé Rafael, nem o Aníbal e nem o Veiga. Eu não gosto do Veiga fora de casa. É uma parada que eu já notei. Caso ele não jogue, eu vou pôr o Jadson, tá? Do Juventude. Então, assim, se o Richard Rios for para jogo, é Richard Rios. Se ele não for, é o Jadson. No ataque, ou é o Sacha ou é o Pedro. Vai depender só se o Pedro vai jogar ou não de titular. Se o Pedro for para a partida e vai começar no banco, fica o Sacha. Se o Pedro for para a partida e começar a titular, eu provavelmente vou com o Pedro porque eu acho mais interessante. Beleza? Então é isso, galera. Basicamente esse é o time, tá? Para a rodada, bem padrão. Não quero fugir tanto do óbvio, mas também quero fazer minhas apostas, porque eu gosto de fazer isso, vocês sabem, estão ligados. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Não se esqueçam de, obviamente, deixar o seu likezinho, deixar o seu comentário. Não se esqueça de curtir aí o canal, né? Se inscrever no canal se for novo aqui. E semana que vem a gente volta com mais um videozinho de Cartola, tá bom, família? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Um forte abraço, valeu, falou!